Olá, sejam bem-vindos à preleção do Centro Espírita da Consolação. Falaremos hoje do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. O tema de hoje chama-se Os últimos serão os primeiros. Mensagem, instrução dos espíritos, mensagem do espírito Constantino, espírito protetor, trazida na cidade de Bordeaux no ano de 1863. Vamos, nesse momento, fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os pensamentos ao Pai Celestial e também ao Mestre Jesus. E vamos todos nós agradecermos pela oportunidade da nossa reencarnação, do desenvolvimento do nosso espírito, com tanto amparo, com tanto amor, dos irmãos do plano espiritual. Agradecendo também muito ao Mestre Jesus pelo seu Evangelho, pelos seus ensinos. E pedimos licença para dar início ao nosso Evangelho de hoje. Vamos ler uma mensagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 20, versículos de 1 a 16, em que Jesus conta para nós a seguinte parábola. Porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído cerca da terceira hora, viu estarem em outros na praça desocupados. E disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez, cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. E cerca da 1/10, saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: Por que estáis aqui todo dia desocupados? Responderam-lhe: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes: Ide também para a minha vinha. À tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido assalariados cerca da 1/10 hora, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensavam que haviam de receber mais, porém receberam igualmente 1 denário. Ao receberam, murmuravam contra o proprietário, alegando: Esses últimos trabalharam somente 1 hora. Os igualasse a nós, que suportamos o peso do dia, o calor extremo. Mas o proprietário disse a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustasse comigo por 1 denário? Tome o que é teu e vai embora, pois quero dar o que a este último, tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Vamos dar primeiro uma analisada nessa parábola, né, do trabalhador da vinha. Uma leitura ao pé da letra pode nos levar ao erro de entender que Jesus não estava sendo justo quanto ao pagamento do salário dos trabalhadores, dando o mesmo valor, né, de moeda, de 1 denário, né, independente das horas trabalhadas, né? Mas é essencial a gente entender as parábolas do Cristo do ponto de vista espiritual e não do ponto de vista material, né? Então, sendo uma parábola, nós temos inúmeros símbolos, né? O que significa o pai de família? O pai de família é Deus. O salário, ele representa a evolução espiritual. A vinha é o mundo, é o local onde se adquirem os valores morais. Também pode ser a nossa casa, pode ser o nosso local de trabalho, qualquer lugar para a prática do bem. Os trabalhadores somos todos nós, seres humanos. O trabalhador da vinha é aquele que trabalha no bem. E as horas representam as diversas existências, diversos ciclos evolutivos. Os trabalhadores da primeira hora são representados por Moisés e o povo hebreu. E os trabalhadores da última hora são todos aqueles que estão reencarnados, né? Mas especialmente os espíritas, que receberam mais conhecimento.
porque o Espiritismo trouxe as bases para uma melhor compreensão da realidade e do convívio com o próximo, sem deixar de lado os ensinos que Jesus divulgou na sua época, né? Então, o que nós podemos entender nessa parábola, né? Que todos receberam o mesmo salário. O trabalho, ele é considerado bom ou ruim pelo resultado, né? Pela maneira que foi feito, e não pelo número de horas gastos na sua realização. Então, talvez o dono da vinha percebeu que os que trabalham menos horas trabalharam tão bem quanto os outros, né? Ou melhor, daí achar justo pagar o mesmo salário. O salário é por produção, a qualidade é o que importa. Não dá para a gente analisar a questão do ponto de vista sobre o aspecto material, né? É preciso que a gente analise sempre do ponto de vista espiritual. Então, para benefício do trabalho espiritual de quem realiza, não interessa o número de horas que é gasto nele, né? Para avaliar a qualidade, mas o que importa é a dedicação, o amor, né? A competência, a boa vontade com que é feito, né? Ou seja, o modo como é trabalhado. Não importa o momento em que o trabalhador também começou a sua tarefa. O importante é o mérito da prática do bem, né? Atendendo sempre o chamado. E por que os últimos serão os primeiros, né? Os últimos serão os primeiros refere-se ao uso do livre-arbítrio dos espíritos na sua caminhada evolutiva através das suas inúmeras existências, né? Os últimos, se fizerem a reforma íntima, chegarão primeiro ao reino dos céus, que aqueles que fazem a reforma íntima de modo muito lento, né? Ou que de repente tem conhecimento e não aplica durante suas inúmeras existências, né? Por exemplo, os fariseus, que tinham conhecimento e não aplicavam, serão os últimos. Já aqueles que seguiam Jesus, que eram pobres e estropiados, eles podem ser os primeiros. Então, os trabalhadores das primeiras horas são os espíritos que não souberam aproveitar as inúmeras existências vividas, né? Experiências vividas, inúmeras existências, né? E os chamados ao seu desenvolvimento espiritual acabam demorando mais. Então eles cometem mais erros, cometem mais enganos, causando e recebendo mais dores, né, e sofrimentos, e tendo que resgatar através de inúmeras reencarnações, né? Então eles acabam perdendo inúmeras oportunidades que são dadas para regeneração e para progresso, né? Já aqueles que trabalham menos horas, eles representam aqueles que sabem aproveitar melhor, né, o uso do seu livre-arbítrio, né, durante suas inúmeras reencarnações, né? Eles caminham em linha reta, sem procurar atalhos, né? Eles apenas focaram, né, na sua reforma moral, procuraram se desenvolver, procuraram resgatar tudo aquilo que eles tiveram que resgatar, né? Já na mensagem, né, do Espírito de Constantino, né, na Instrução dos Espíritos, no item 2, Constantino ele fala em 3 tipos de trabalhadores, né? Ele explica que o trabalhador da última hora tem o direito de receber o mesmo salário dos demais, porque ele tinha boa vontade, era trabalhador, mas não tinha trabalho. Já aquele que negou o trabalho, ele recebe o salário da preguiça, né? Porque não aproveita a oportunidade da reencarnação e terá que passar novamente pelos aprendizados, né? Por tudo aquilo que ele tem que aprender. E aquele que cometeu crimes e que na última hora resolve ser trabalhador, o Espírito Constantino diz que não conseguirá nem trabalhar e terá que recomeçar e aprender, quer dizer, responder pelo mal feito, né? Para quando tiver disposição, ser um trabalhador da vinha, né? Então, nós precisamos aprender a aceitar o chamado do Cristo, aproveitar as nossas oportunidades para vivenciar os ensinos do Evangelho, né? Trabalhar na vinha, tendo paciência, perdoando, amparando, praticando a verdadeira caridade, né? Sem interesses, né? Seja em casa, no trabalho, onde quer que a gente esteja, para a prática do bem, né? Procurando sempre dar o nosso melhor, né? Nós precisamos aproveitar esse momento da nossa reencarnação. Talvez em outras existências somos aqueles que eram preguiçosos, né? Que nós deixamos o ouvido, tapamos o ouvido, né? Deixamos o chamado de Jesus lá de lado, né? Por isso que nós temos que aproveitar ao máximo essa oportunidade que estamos tendo contato com as palavras do Evangelho
para mudarmos e termos direito ao salário, né? Então, não importa o momento em que o trabalhador começa a sua tarefa. O importante é o mérito da prática do bem, né? E sempre atender ao chamado do Cristo. Vamos fazer as nossas vibrações? Vamos vibrar muito amor, muita paz, muita saúde, muita luz e muita proteção aos nossos amigos e familiares encarnados e desencarnados, aos nossos lares e também a todos aqueles que se encontram em hospitais, pronto-socorros, leitos, UTIs, ambulatórios. Também vamos vibrar muito equilíbrio, sabedoria, discernimento, entendimento, força, coragem, saúde, proteção e muita luz a todos os nomes que chegam pelo WhatsApp do Centro Espírita da Consolação e também por aqueles nomes que estão na caixinha de vibrações. E vamos, nesse momento, nos colocarmos receptivos para o nosso passe. Graças a Deus. E vamos, nesse momento, também mentalizar uma pessoa para receber o passe à distância. Graças a Deus. Vamos encerrando o nosso encontro de hoje, agradecendo sempre ao Mestre Jesus pelos seus ensinos e que possamos ter a boa vontade de vivenciar esses ensinos e sermos trabalhadores, né, da vinha do Cristo. Graças a Deus.